ar o IAI Talk Show. Para comandar o programa, professor Caixeta. Vamos à nossa quarta temporada do IAI Talk Show. E nesse sentido, com muito prazer, representando fontes da juventude, nós temos a presença ilustre da Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, a nossa Luísa Trajano. Seja muito bem-vinda, Luísa. Oi, professor. Muito obrigada de estar aí com vocês. Prazer. Estava te falando do seu livro que eu recebi. Uma honra estar aí com vocês. E muito obrigada também a todos que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que o professor Caixeta dará um show aí de perguntas e eu vou fazer o máximo para acompanhar. Ok. A Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, ela é nascida em Franca, no dia 9 de outubro de 1951, é libriana, né? 71 anos, com certeza não aparenta a idade que tem, e é a empresária brasileira aí ligada à rede de lojas de varejo, Magazine Luiza, agora bastante famosa Magalu, e a outras empresas integradas à sua holding, e é sempre reconhecida pelo seu empreendedorismo, pela sua eficiência, tem uma personalidade mais voltada às ideias e ao racional, pensa bastante e não gosta de se sentir com limitações, e com a sua inteligência sempre se manifestando, né? Principalmente pelo costume de refletir bastante antes de emitir uma opinião. A Luísa é viúva de Erasmo Fernandes Rodrigues. Entendemos que a história de vida da Luísa seja por demais inspiradora, demonstrando que os mais diversos sonhos podem ser alcançados. E nesta quarta temporada do IAI Talk Show, nós escolhemos como entrevistadas pessoas por demais dinâmicas, que demonstram a existência de uma verdadeira fonte de juventude. E antes de prosseguir, eu quero agradecer a nossa parceira, a Taxo Agroambiental, que patrocina essa produção, e ao apoio das GISMAPs. A história de vida da Luísa, que é a maior acionista e atual presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, que hoje envolve mais de 1.000 lojas distribuídas na maior parte dos estados do Brasil, com certeza confunde-se com a história do varejo recente no Brasil. Curiosidade, o nome da rede não vem especificamente do nome da Luísa, né? Mas vem do nome da sua tia, né? Xará, né? E primeira dona da empresa, que hoje é uma das maiores do Brasil. A Luísa, ela é formada em Direito, né? Pela Faculdade de Direito de Franca, em 1972, e transformou uma rede de lojas localizadas em Franca, né? Interior de São Paulo, em uma rede suficientemente forte para competir com gigantes aí do segmento. E isso envolvia Casas Bahia, Ponto Frio, dentre outras. Passou por diversos setores, né, incluindo cobranças de vendas, né, até assumir a liderança da organização em 1991. Sob a direção da Luísa, a empresa criou as primeiras lojas virtuais, com vendas pela televisão, a liquidação fantástica
que arrastava consumidores em busca de grandes descontos no mês de janeiro, né? Aquelas filas enormes que se formavam nas madrugadas, né? Para pegar as promoções do Magazine Luiza, além de ter iniciado a expansão do varejo para estados não tradicionais, como na época eram o estado do Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul. No ano de 2000, foi lançado o site de comércio eletrônico da companhia, que começou um processo de aquisição de outras redes, né? Tais como lojas Líder, né? As lojas Base, Aquilar e Madol. E em 2008, a empresa inaugurou 46 lojas no mesmo dia em São Paulo. 2 anos depois, chegou ao Nordeste. A chegada à Bolsa de Valores ocorreu em 2011. Eu comprei ações na época, viu, Luiz? Foi um IPO muito bem sucedido da companhia e capitalizada. A empresa manteve o ciclo de aquisições nos anos seguintes, com a compra do Baú da Felicidade, da startup de logística Logbi, né? Da Netshoes, para quem não sabe, né? Que é o maior e-commerce esportivo do Brasil, e do marketplace de livros estante virtual. Então, após esse sucinto, né, resumo aí dos principais passos aí da Luiza, eu queria, Luiza, por favor, que você nos contasse um pouco aí da sua infância, e se nessa sua infância, quem sabe juventude, você sonhava com tudo isso, se você imaginava de fato que tudo isso podia vir a acontecer. Bom, eu sou de Franca, como você já falou. Franca é uma cidade aí, caminho para lá de Piracicaba, né? Vocês sigam em Piracicaba. Eu sou filha única, minha tia também não teve filho. E eu fui criada já com uma família de empreendedor. Então, o empreendedor, ele sempre tem uma cabeça de solução. Por isso que empreendedor está tão na moda, porque ele sempre busca uma cabeça de solução. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu fui criada com isso. Eu, com 12 anos, eu gostava muito de dar presente, até por ser sozinha. A minha mãe, inteligentemente, falou, tinha uma loja só ainda, falou, vai lá, trabalha em dezembro, ganha e dá o presente. E com isso eu descobri meu talento de mexer com pessoas, e foi interessante porque depois meus primos vieram trabalhar em dezembro, e muitos anos depois, a minha neta, quando fez 12 anos, também veio trabalhar numa loja para ganhar dinheiro para dar presente. Se eu perguntar se eu sempre sonhei, não. Eu nunca falei, eu quero ser uma pessoa assim, eu quero ser uma líder internacional, quero ser uma líder nacional. Eu nunca pensei. Mas eu também nunca pensei o contrário, que eu não pudesse ser. Mas eu tenho uma diferente, professor Cacheto, do que o senhor falou, eu não sou tão programada assim, não. Não sou, não. Eu sou uma pessoa que dou o melhor de mim a cada momento que eu estou. Sou uma pessoa que acredito na vida, na fé, nas pessoas. E sou uma pessoa que busco estar sempre em evolução. Tive muita dificuldade até de escrever um livro, porque eu falava, puxa, eu estou sempre mudando, sou inacabada. E aí foi quando o Bial pegou a equipe, mais foi consulta do que tudo mais. Mas eu fui uma pessoa que comecei a trabalhar cedo, diferente muito da minha turma. Eu assumi compromissos cedo, e eu gosto muito de tudo que eu faço. Eu adoro lidar com gente, eu adoro de pensar fora da caixa, eu sou uma pessoa que eu penso no futuro e venho para o presente e põe na prática. Então, assim, e tenho muita gente boa do meu lado. Então, acho que isso ajudou muito. Tive uma família que me ensinou muito, porque é uma família muito de empreendedor, e são mulheres que há 60 anos montaram uma empresa, 65 já empreendedora, também de mulheres. Então, eu tive muito privilégio de nascer no interior, que eu adoro ter nascido no interior, de ter uma família de empreendedores, de ter mulheres que eu não precisei justificar por que eu trabalho ou não. Cuidado, você vai largar seus filhos. Então, eu já tive nessa idade
mulheres que já trabalhavam para fora, que não me deu culpa, não me pôs culpa de eu estar fazendo isso, e tive um talento de gostar de gente, de gostar de me relacionar, fui criada no varejo, então de gostar de estar em contato com o consumidor. Mas, assim, os outros me perguntam muito, você sonhou até onde você está? Não, mas também eu nunca achei que eu não podia estar em lugar, assim, nunca falei, ah, lá não é para mim, nunca achei isso. Mas também nunca falei, vou chegar lá. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, de Santo Agostinho, comece fazendo o necessário, depois o possível, e, de repente, você está fazendo o impossível. Eu acho que nesse doar o melhor de mim vem muita coisa boa para mim também. E eu aprendo muito, professor Caixeta. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho desenvolvida são duas: a capacidade de fazer pergunta e a capacidade de aprender. Os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou. Eu sei fazer perguntas e as pessoas me explicam muito bem o que elas querem, o que elas pensam. Mas é isso. Ok. Bom, Luísa, eu imagino que em toda essa trajetória, né, como você mencionou, você sempre esteve cercada aí por boas pessoas que te ajudaram bastante, né? E num determinado momento da vida, o que é normal, você acaba, né, pondo o pé no freio, né, para começar a distribuir mais, a dividir mais as atividades, né? E no caso, a informação que a gente coletou, um desses momentos foi a passagem da presidência da companhia, né, para um dos seus executivos, né, o Marcelo Silva, que era diretor superintendente da empresa, e na sequência para o seu filho, né, o Frederico, né, o Frederico Trajano, que acabou sendo responsável por essa guinada digital aí, sempre apoiado e preparado para desenvolver a liderança aí dos negócios, né? E que assumiu de fato o comando aí da rede varejista a partir de 2016. O Frederico, eu acho que ele já implementou aí mudanças importantes, né? Que incluem, por exemplo, a criação do Luiza Labs, né? Que é um laboratório de tecnologia e inovação, né? Focado no desenvolvimento de projetos, e também foi o responsável pelo lançamento da Lu, né? Que é a avatar aí do Magazine Luiza, com mais de 4 milhões aí de seguidores no Instagram. Foi criada originalmente para dar assistência às vendas online e acabou se transformando numa verdadeira digital influencer, né? Uma influenciadora digital. Então, o que eu queria te perguntar, Luísa, é algo sobre a família no negócio, né? Você tem o Frederico, seu filho, né? Claramente envolvido nos negócios, e, além disso, você tem duas filhas, né? A Ana Luísa e a Luciana. Como fica a preocupação, o planejamento da Luísa Trajano com relação ao planejamento da sucessão? Como isso aconteceu, como isso vem acontecendo? Bom, primeiro, professor Castilho, se o senhor me der licença, eu quero fazer algumas observações que não foram assim. Realmente, o Marcelo não era diretor superintendente, ele trabalhava numa outra empresa, e não é que eu resolvi descansar ou qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que aprende a mudar de ciclo. Eu sentia que o meu ciclo como CEO, como aquela pessoa que dirigia, já tinha passado, eu tinha que buscar novas coisas para fazer. Eu conheci o Marcelo, e o Marcelo, durante 7 anos, foi o nosso CEO. Hoje ele é vice-presidente do nosso conselho, junto com a gente, e fez um papel muito importante. Então, esse é o primeiro assim, esclarecimento que eu gostaria de fazer.
até porque ele foi contratado e fez eu já convivia com ele no Instituto do Varejo, e uma vez eu falei, quando você sair do lugar que você está, você me procura. Ele me procurou e a gente fez um trabalho belíssimo, numa passagem de mãe para filho. Agora vamos falar do Frederico. Eu quero dizer para quem está nos assistindo que eu nunca formei o Frederico para ser presidente de empresa, que eu nunca falei para ele ser presidente do Magazine Luiza, eu nunca falei para ele trabalhar aqui, até porque, minha gente, eu sei que tem mãe e pai me assistindo, não adianta você ter expectativa que filho vai fazer isso. Mas ele entrou na faculdade da Getúlio Vargas muito cedo. Naquela época, ninguém saía para estagiar em varejo. Ele foi estagiar e trabalhou 8 anos fora do Magazine Luiza. Não foi aqui dentro, ficou 8 anos fora o período dele de estagiário. Então, assim, é uma coisa que foi uma decisão dele. Eu morava em Franca ainda, o Magazine, a sede era Franca, hoje tem em Franca muita coisa, mas a sede em São Paulo, ele era noivo, e ele um dia me ligou e falou, eu estou indo para Franca porque eu quero trabalhar no Magazine Luiza. Entrou bem subordinado ao Marcelo, ficou mais de 5 anos subordinado, 6 anos subordinado ao Marcelo. Então, assim, ele veio por opção. Realmente, o Magazine Luiza é muito aberto à inovação, desde a época da minha tia, criamos loja eletrônica, mas o Frederico, ele teve esse espírito digital, porque digital é uma cultura, gente. Digital não é um software, não é um aplicativo, não é nada, é um site, é um software. Ele sempre teve essa visão do todo, que teria que ter o corpo, a cabeça e os membros. E nunca quis tirar a loja física, nós sofremos muito por causa disso, e hoje nós estamos realmente um play do mercado, como esses grandes players, não do tamanho deles, de Amazon, Alibaba, porque nós somos um super app hoje. Nós não vendemos só eletrodoméstico, tem tudo no Magazine Luiza via o nosso marketplace. O que é marketplace? Então, a gente se junta com parceiros que vendem outras coisas para poder oferecer para o cliente tudo que nós oferecemos hoje. Nossa grande fonte hoje também é o marketplace. Então, nós temos loja física, nós temos televendas, nós temos marketplace, nós temos produtos que a gente vende diretamente nosso. Então, nós temos 3 segmentos muito fortes. E continuamos com a loja física. A loja física não vai acabar, gente. Ela toma uma nova proporção. E o Frederico realmente montou o site, depois ele foi, e hoje ele é o CEO, não porque eu coloquei, é porque realmente ele foi escolhido. E aí, falando de empresa familiar, que você me perguntou rapidamente, durante muito tempo, professor, você sabe até melhor que eu, que não era bem visto nenhuma empresa familiar para investidor fazer investimento, porque a empresa familiar não vai para frente, a empresa familiar mistura tudo. Então, cada 100 alunos que saía das faculdades melhores de administração, um ia para ser estagiário de varejo. Todos escolhiam branco, serviço, menos varejo. Porque o varejo era aquela que as pessoas, quando não tem nada mais para fazer, vai lá ser vendedor. E eu custei muito tirar esse papel, e criando, inclusive, um cargo de vendedor para todos nós. Então, assim, ele resolveu fazer isso, e a empresa familiar é muito... Depois saiu muitos estudos, minha gente, internacionais, que mostram onde uma empresa familiar ela dura muito mais do que a outra se ela for uma empresa profissional. Então, ninguém entra aqui, porque nós temos 3 famílias, cada família tem um representante só no conselho, nem não é no conselho, um representante que responde pela empresa, e nós temos, professor, uma governança para os próximos 37 anos muito clara, é só vocês abrirem a nossa relação com o investidor que vocês vão ver. Então, as minhas 2 filhas não trabalham aqui, minhas 2 filhas não, elas vibram com a empresa tal, mas trabalha só um. Eu tenho um sobrinho que o pai dele já morreu, ele é um grande acionista, porque já está na mão dele, ele é vice-presidente, porque depois de muito tempo ele foi nomeado vice-presidente, e é só que nós temos trabalhando de parentes, eu e mais 2 pessoas que trabalham. O resto, nós temos uma holding familiar, e que eles recebem dividendos conforme qualquer um dos acionistas. E aprovam coisas que estão... Vai colocar Magalu, aonde vocês querem que coisas, compra, investimento, investe, a família também investe muito. Nós somos um pessoal que adoramos gerar emprego.
Então, que não tem importância nenhuma ser uma empresa de família. Pelo contrário, está provado que elas duram mais. Mas a gente tem uma empresa profissional, não pode... Eu pago, professor, acabei de fazer umas compras que eu estou reformando uma casa na fazenda, eu pago como o senhor paga. Eu vou lá, passo o meu cartão e compro pela internet ou na loja física. Não só eu, como qualquer um de nós. É o respeito à instituição. A instituição, como a gente fala no interior, minha gente, quem está aqui, não mate a galinha de ovos de ouro. Então, a gente tem muito cuidado com ela, inclusive em sucessão, e não deixar, só porque é parente, vai assumir cargo de diretor, não tirar dinheiro na empresa, a não ser quando você recebe dividendos, porque você pode. Nós temos 20% de dividendos que vão para todos os sócios. E quem não trabalha aqui não tem salário, só tem os dividendos. Então, para você estar na Bolsa, você tem que ter compliance, governança, você tem que ter. Agora, eu gosto muito de empresa familiar que tem profissionalidade, que tem realmente governança, que sabe aonde vai chegar, que deixa claro. A gente tem acordo acionista, professor, desde 95, desde 75, quando a empresa era desse tamanhozinho. Por exemplo, não pode trabalhar agregado aqui. Gente, eu não estou querendo dizer que isso não é certo ou errado, mas nós traçamos isso em 75. Meu marido nunca pôde trabalhar aqui, e nem agora nenhum dos agregados. Não é por mal, é porque se põe um, tem que pôr o outro, e nós somos criados, meus filhos, os filhos do meu primo, que é igual ao meu sobrinho, foram criados com muita veneração à instituição, e não é uma coisa de pequenininho. Então, assim, é muito respeito à instituição, e muita governança, e muito acordo de acionista. Isso é muito importante. E aí a gente está provado que empresas que têm isso, e são familiares, duram até mais de 100 anos, mais do que outras empresas que não têm. Então, é isso que eu queria falar sobre essa pergunta. Legal. Luísa, eu queria falar agora de outro assunto, mais relacionado ao papel da mulher, né? A Luísa na sociedade nacional e internacional, né? Então, você faz parte, dentre outros, aí, do grupo Mulheres do Brasil, que acho que foi formado originalmente em 2012, né? E que parece que hoje conta com mais de 100 mil seguidoras, né? E que são atuantes aí nos mais diversos segmentos profissionais e que se unem por um objetivo comum, que é melhorar o país. E nos encontros periódicos dessas mulheres são discutidas propostas e ações ligadas à educação, ao empreendedorismo, a projetos sociais, a cotas para mulheres, dentre outros assuntos. Eu queria que você discorresse um pouco, Luísa, sobre o entendimento de que as mulheres, efetivamente, já podem ser consideradas como as soluções ótimas para a gestão de negócios em nosso país. Bom, professor, eu hoje já dei várias entrevistas sobre isso, já participei de eventos ao vivo sobre essa diversidade que está existindo. Então, eu divido em duas partes muito importantes também, falar que a gente muda de ciclo. Eu sempre acreditei que e a história mostra que a grande mudança da sociedade, de um país, vem via uma sociedade civil organizada. Foi por isso que, em 2013, professora, a gente montou o Grupo Mulheres do Brasil, que hoje tem 112 mil mulheres de todas as classes sociais, em todas as capitais e cidades, em todos os continentes. São mulheres brasileiras que estão fora. A gente tem no Japão, a gente tem na Bélgica, a gente tem em Londres, todos os continentes, nos Estados Unidos, e nós somos um grupo político super partidário. Vocês têm uma base, podem até falar, Luiz é isso, a Luiz é aquilo, porque eu, desde 12 anos, eu sou uma pessoa que preocupo, a minha mãe falava isso, com a desigualdade social. Eu acho que eu sou protagonista do nosso país.
Eu nunca me omiti para poder ajudar o país. Eu amo esse país. O Magazine Luiza, há 25 anos, toda segunda-feira canto o hino nacional nas suas 1.500 unidades, entre outras coisas que a gente faz de comunicação e tudo mais. Então, eu sempre acreditei que nós, da sociedade, aí a gente foi montar o Grupo Mulheres do Brasil. Agora, o que eu falei que mudou? Mudou porque o Brasil é um país com 52% de mulheres, com 52% de negros, com 15 milhões de deficientes. Então, não tem como, só duas coisas vão fazer a diferença numa empresa: inovação e atendimento. Como que eu vou ter inovação se eu não tenho na empresa pessoas que representam o Brasil, que representam a classe? Isso eu estou falando do lado racional. Agora, eu sempre tive um ideal. Por que você tem uma empresa, a empresa cresce e as pessoas não são felizes, ou por que elas são felizes e a empresa quebra? Isso era meu desafio. Era uma raquete ping-pong com duas bolinhas. O propósito de querer fazer melhor para o Brasil e o lucro, porque sem lucro uma empresa também não vive. Então, minha gente, aí, de repente, eu achava que eu estava... Me perguntava, Luísa, e aí, o que eu falo para o meu CEO, que não acredita em diversidade? Eu falava assim, vai tentando, vai tentando. Ele vai fazendo, vai pegando os convertidos, vai tentando. Hoje, presta bem atenção, a gente mudou de ciclo. O mercado descobriu que as mulheres compram carro, computador, que as mulheres estão muito preparadas para essa gestão mais orgânica do que mecânica. Mas nada contra os homens. A minha maior luta é que a gente se una ao homem. Mas eu digo, professor, para os meus amigos homens, que são bastante, é uma defasagem ainda muito grande, muito grande. Salário de presença, 4% de mulheres em conselho, poucas mulheres presidentes. Então, a nossa luta do Grupo Mulheres do Brasil é pular para 50%. 50% na política, no Senado, e estamos com muito trabalho disso, 50% diretoras, 50% dos ministros, porque é normal. Os homens têm nos apoiado muito nisso, porque para mudar, a mulher está muito preparada para isso. Eu tenho certeza que nós vamos nos unir mais ao homem do que nada. Então, esse é o Grupo Mulheres do Brasil, essa é a minha luta, e a gente começou muito mais cedo, né, a lutar pela mulher. O Magazine Luiza luta pela violência contra a mulher, nós temos linha, nós ajudamos as ONGs todas, o Grupo Mulheres do Brasil também conta, porque é a única propósito que tem no mundo inteiro, gente. Nós temos 22 trabalhos aqui no Grupo Mulheres do Brasil. Cultura, educação, empreendedorismo. O único que tem igual no mundo inteiro era a violência contra a mulher. Você chega em Londres, tem morte de mulher que me procuram, as televisão para perguntar, você chega no Vale do Silício, e nós não podemos aceitar isso. Então, o grupo é isso, que pega a causa, que traz as causas à tona, que se um governo estiver fazendo bem feito, nós vamos apoiar, se outro tiver, mas nós vamos pessoalmente para o sertão. A gente sabe o que a pessoa não tem oportunidade, a gente sabe o que é não ter comida na mesa. Então, nós sabemos, o Grupo Mulheres do Brasil luta por 22 causas para que a gente possa ter o Brasil que nós merecemos e que o Brasil merece, que é maravilhoso. Então, por favor, quem puder entrar no grupo mulheresdobrasil.org.br, toda mulher para nós conta. A gente tem muitas mulheres líderes de comunidades, de favela, desde a primeira reunião que a gente fez, porque é muito importante ter a representatividade. E os homens não estão conosco, porque é o Grupo Mulheres do Brasil, não estão assim explicitamente, mas qualquer movimento que a gente faz, como a caminhada agora, como um movimento, eles estão juntos, nos apoiando e sabendo que nós trabalhamos por uma grande causa. Ok. Luísa, e como você deixou aí nas entrelinhas, né, você acaba se tornando uma cidadã super reconhecida, né, e também premiada, seja no ambiente nacional, seja no ambiente internacional. É lembrada sempre aí para grandes eventos, né? E recentemente você foi, né, vou chamar aí de
inspiradora, né, para não dizer a autora, do best-seller, né, Luísa Helena, Mulher do Brasil, que, na verdade, foi assinado aí pelo Pedro Bial, a partir aí da consulta que ele deve ter feito a você. Então, em cima dessas inspirações aí que você nos traz, eu gostaria que você contasse um pouco sobre os principais desafios que nós, como país, aí, devemos enfrentar nos próximos tempos, né? E até que ponto, né, que é o que você está fazendo, a comunicação de bons exemplos, boas práticas e de experiências marcantes para o Brasil possam ajudar esse processo de consolidação de uma economia como a nossa. Bom, primeiro, todo prêmio que eu recebo, professor, eu sou muito grata. Eu recebo muita energia, como eu recebo muitos memes também. Qualquer pessoa que se expõe está sujeita a isso. Mas, por outro lado, eu tenho consciência que aumenta a minha responsabilidade de fazer desse país, junto com todos vocês, um país que nós precisamos fazer e ser protagonista dele. Então, assim, quando eu recebo um prêmio, e foram vários prêmios que eu recebi esse ano, inclusive internacional, eu sou muito grata. Você pensou um dia estar aqui? Não, nunca pensei, mas eu sou muito grata e aumenta a minha responsabilidade. Outra coisa, você falou exemplos e experiência. Minha gente, todos que estão me assistindo e que venceram e que fizeram alguma coisa, é o que o mundo está precisando, de contar o seu caso, de inspirar outras pessoas. No Mulheres do Brasil, nós temos um comitê que chama Vozes. 2 mulheres vão para as escolas, reúnem com jovens e começam a contar suas experiências de vida, uma para outra, e fazer diálogo com o público. Hoje, o que mais ensina, além, lógico, do processo educativo formal, é a experiência. É contar casos, é contar o que você acertou, o que você errou. A Luísa é um exemplo, tem 1000 amigas minhas que são meus amigos, mas qualquer uma que está nos assistindo, se tem uma experiência de vida. O professor Cacheta acabou de escrever um livro, Melhores Momentos, inspira outros jovens que querem seguir essa carreira universitária. Então, eu acho assim, é contando histórias da sua vida que você vai inspirar a pessoa. Mas não é só a Luísa Helena, o professor Cacheta, Bial, é qualquer um de vocês que estão dispostos a levar a sua experiência de vida para qualquer movimento, para qualquer aluno que vocês estão inspirando. Tem uma frase que eu gosto muito, o Gilberto de Mespaine, que me ensinou, era muito meu amigo, você é do tamanho daquilo que você compartilha. Então, eu falo para as minhas meninas aqui, nasceram com dificuldade, uma secretária que é negra, que a mãe morreu, deixou 12 filhos, e ela venceu, fez faculdade, está aqui, enfrentou. Eu falo, quanto mais você contar a tua vida, mais você vai ser feliz, porque você é do tamanho daquilo que você compartilha. E é assim que inspira. Então, professor, você fez uma pergunta muito... exemplo, a comunicação de bons exemplos e experiência marcante. Qualquer exemplo que você tem, que você venceu dificuldades, que você enfrentou dificuldades, serve. Olha, eu vou falar uma coisa, professor, eu viajo e tenho contato muito com a base do Brasil. É impressionante o que nós temos de histórias, de empresas, de pessoas que venceram e são inspiração demais. Eu costumo brincar com as televisões que esse lado bom a gente não vê, porque é muito bom. E eu não estou querendo dar o lado do copo cheio, não. Estou querendo falar a verdade. Olha com outros olhos para você ver o que acontece. Então, assim, é muito importante que cada uma que tenha sua história de vida possa inspirar outra, porque vocês estão inspirando muito mais do que, muitas vezes, pessoa tão famosa ou tão conhecida, porque são as histórias que chegam nas pessoas. Legal. Bom, Luísa, naturalmente somos gratíssimos aí pelo seu tempo,
pela sua vontade de efetivamente compartilhar, né, a sua energia, o seu sucesso. E como um muito simples reconhecimento aí dessa sua participação no nosso EAI Talk Show, você acha que deve ter recebido um exemplar do meu livro aí. E aí, professor Caxias, melhores momentos. Então, que a história é super legal. Que o livro possa também se juntar às outras inspirações aí que você esteja coletando, né? E para nos ajudar a fazer um país melhor. E eu tenho certeza que, a partir aí dessas suas palavras de hoje, a sua história de vida vai se tornar uma inspiração ainda maior, né? Para diversas pessoas. Tá? Então, para encerrar, eu gostaria de saber se você gostaria de deixar algum recado, principalmente para as pessoas que queiram fazer contato com você, Luísa. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, parabéns para vocês, parabéns pela técnica aí tão cuidadosa, e gostaria de dizer o seguinte: nós precisamos unir o Brasil. O Brasil precisa de unir. O Brasil precisa que a gente pense no Brasil, porque ele é um país maravilhoso, gente. Então, vamos nos unir. Tem coisa boa de um lado, tem coisa ruim de um lado, tem coisa boa do outro, tem coisa ruim do outro. E a gente tem que unir o país pensando só no que é bom para o Brasil. É tão bom quando a gente é para já, não fica pensando demais, não, põe na prática. Se não der certo, redireciona, não tenha compromisso com a perfeição. E vamos viver esse país maravilhoso que se chama Brasil. E agradecer muito, professor Caxias, a oportunidade que eu tive de estar mais perto de você, mesmo que seja em vídeo. Muito obrigada, gente, um abraço. Eu estou sempre à disposição. Entre no grupo mulheresdobrasil.org.br. Eu estou sempre à disposição se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada. Bom, e para você que quer continuar acompanhando o nosso EAI Talk Show e receber as informações aí sobre temporadas e sobre os entrevistados, cadastre-se na nossa lista de e-mails, né, através do nosso site, e não deixe também de se inscrever no nosso canal de YouTube e ativar as notificações, né? Em nome da produção do programa, agradeço a Taxo, a Agroambiental, que é a patrocinadora desta nossa 4ª temporada, e agradeço também o apoio dado pela Gismaps. E nos vemos no próximo episódio.